Olá, crianças! Máscara salva! Que bom estarmos juntos novamente, né? Na nossa aula do CMF. Então, hoje eu apareci de máscara para mostrar a importância da máscara em nossas vidas atualmente, né? Saber usá-la corretamente, retirá-la corretamente, colocar a minha no saquinho, né? Porque eu acabei de usar, certo? E lavar, né? Sempre lavar a máscara com a água sanitária, algumas gotinhas, né? Secar, passar o ferro, deixar que a mamãe passe o ferro, certo? Para que você possa reutilizar novamente. Outra coisa, que o Senhor, né? Eu sei que o Senhor está sempre conosco, mas que possamos nesse momento estar sempre agradecendo por tudo, pela nossa vida, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por essas aulas que vocês estão tendo, certo? Não é presenciais, mas é uma aula, né? Onde nós, professores, vou falar particularmente da professora Ângela, que eu estou me reinventando, né? Para transmitir essas aulas para vocês. Mas é feito com muito amor e com muito carinho, tá? Então, que o Papai do Céu esteja aí presente nos lares de vocês. Vamos começar agora com a nossa agenda, né? Português CMF, tá? E nós vamos iniciar com a agenda. A agenda sempre também muito importante, né? Então, vamos lá. Conteúdo substantivo, classificação. Nós vamos ver a classificação de alguns substantivos. Não é toda a classe gramatical, certo? É imensa a classe gramatical dos substantivos. Nós vamos ver os mais simples para dar início. E artigos que vimos em português, os dois tipos de artigos e que um liga ao outro. Então vai ser bem legal estudar esses dois assuntos, tá bom? Atividades, livro, páginas 53 a 56, 65 e 66, tem a ver com os dois assuntos. E atividade para casa, que essa fica para corrigir na outra aula do CMF, é página 42 a 45. É um pouco de ortografia, tá? Os sons do X, G, J e mais algumas palavrinhas que a gente utiliza no dia a dia, que é muito, muito bom estar treinando essa ortografia. Então, vocês vão fazer em casa, durante a semana, bem tranquilos, pesquisando no dicionário, quando tiver dúvida, na própria apostila, que ela vem explicando alguns casos. Então, você dá uma olhadinha, certo? Muito bem. Vamos começar com o artigo, né? O artigo, ele é classificado em dois tipos, tá? Mas eu vou apresentar dois exemplos para vocês ficarem atentos, tá bom? Observe as palavras em destaque nas orações abaixo. Orações, porque quando tem mais de um verbo, né, passa a ser uma oração. O ser humano possui uma linguagem articulada. Se você observar, eu destaquei o O e o uma, né? Então você vai entender já já por que eles estão, né, destacados. A produção está atrasada. Quando eu digo a produção, né, eu defino, eu especifico, né, a produção. Quando eu digo o ser humano, também. O ser humano é uma ideia definida. Mas quando eu digo uma linguagem articulada, pode ser, que linguagem, né? Então, não dá uma ideia de definição. Tá bom? Então, esses dois casos é o que nós vamos estudar agora, que vai ser os artigos definidos e indefinidos. Mais na frente, vamos ver agora. Eu coloco aqui o conceito, significado. Claro que vocês não vão ficar só no conceito, vocês vão treinar bastante exercícios, porque é através do exercício que a gente compreende muito um pouco a língua portuguesa, estudando, praticando, isso é tudo, né? Só ouvir e ler muitas vezes não dá,
mas quando eu pratico, que eu vou exercer, que eu vou praticar o exercício, com certeza fica mais claro. E aí vem, artigo é a palavra que vindo antes de um substantivo, por isso que nós vamos ver um pouquinho de substantivo, tá? Indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida, se ele especifica ou se ele generaliza. Nós vimos agora naqueles dois exemplos. Lembra? Vamos adiante. Classificação dos artigos. Também falei, agora vou dar também um pouco esse entendimento. Artigo definidos. Definidos indicam que se trata de um ser específico da espécie. São definidos o, a, os e as. Então, você tem que memorizar esses artigos aí. Eles são os definidos, que definem e acompanham o substantivo. Então, o a, o os e o as. Lembrando aí, vimos em português. Exemplo, o professor de história, o professor de português, eu especifico, né? Então, o professor de história esclareceu-me dúvidas. Então, é o artigo definido. Então, o artigo, ele é variável, ele varia, né? De gênero, número, que nós vamos ver já já. Então, lá nas frases, né? Ele foi variando, mudando, de acordo com a frase, certo? Possui formas distintas em gênero e número. Olha aí, gênero e número. Para concordar com o substantivo a que se refere, ao substantivo que vai se referir, né? Se é masculino, feminino, singular, plural. Vamos ver mais um pouquinho? Eu coloquei alguns exemplos desse gênero, né, e número para que vocês compreendam melhor o artigo. Então, quando eu digo o menino, masculino singular. O menino, olha o substantivo e olha o artigo definido. A menina, feminino singular. Os meninos, masculino, feminino. As meninas, feminino, plural. Um menino, eu não especifico, né? Então, é indefinido, masculino, singular. E uns meninos, masculino, plural. Então, isso aqui mostra bem direitinho essa concordância, né, dos artigos definidos e indefinidos. Eles são variáveis, eles mudam de acordo com o gênero e número e acompanham o substantivo. Até aí, turminha, tudo bem? Uma menina, feminino singular. Umas meninas, feminino plural. Então, essa regrinha toda que eu coloquei aí, para que você dê uma olhada e preste atenção por que ele é variável. Porque ele muda no gênero e número. Só que na apostila do CMF, tá? Vou parar um pouquinho aqui e nós vamos entrar na apostila do CMF. Ele traz mais um complemento sobre o artigo, tá? O emprego do artigo, tá? Algumas propriedades do artigo. Eu tenho certeza que vocês já estão com a apostila, lógico. Então, na página 65, eu vou só ler e explicar um pouquinho para vocês. É bom você ter esse conhecimento, tá? Importante é você saber quais são os artigos definidos e indefinidos, que eles são variáveis,
que eles flexionam em gênero e número, que eles acompanham o substantivo, ok, meus amores? Mas essas duas particularidades também são importantes e está na nossa apostila do CMF. Então, vamos lá. Propriedade do artigo. Tem o item A e o item B. Item A. O artigo é usado para transformar qualquer palavra ou expressão em substantivo. Veja o exemplo. O verde dos seus olhos me fascina. Olha aí o O em destaque, o artigo definido. B. Os artigos podem combinar-se ou contrair-se com determinadas preposições ou pronomes, formando novas palavras. Preposições e pronomes nós ainda vamos estudar um pouquinho, mas já está mostrando aqui que eles também podem vir contraídos, né, com preposições. Exemplo, o A mais o O fica ao, o de mais o A dá e o de mais ela dela. Então, só um exemplo para você ter uma noção, tá? Quando chegarmos em preposição, crase, nós vamos estudar tudo isso aqui, tá bom? 2. Emprego dos artigos. Agora vamos ver onde se emprega os artigos. Eu sei que ele acompanha o substantivo, que ele pode ser definido e indefinido, mas vamos ver mais algumas informações sobre os artigos. Letra A. O artigo pode aparecer imediatamente antes do substantivo. Uma menina. Olha o substantivo. A informação que você já sabe. Imediatamente antes do substantivo. O cabelo de Rebeca é lindo. B. É obrigatório o uso do artigo. Cuidado que juntou aí essas duas palavrinhas na apostila. Artigo entre. Tem uma separação, ok? Uso do artigo entre o numeral ambos e o substantivo. Exemplo, o convite foi para ambos os cônjuges. Então, veio a palavra, né, o numeral ambos, imediatamente coloca-se o artigo. Tem o uso do artigo. C. Antes de outros termos que também se referem ao substantivo e o que antecedem. Exemplo, os louros cabelos, né? Os louros, mas louros o quê? Cabelos. Cabelos é o substantivo, então vem o artigo. De Mônica são lisos na ponta. Nunca deve ser usado depois do pronome relativo cujo e flexões. Exemplo, este é o autor cuja obra admiro. Né? Então, não pode ter artigo se tiver essa palavrinha e ela for flexionada. Então, não entra artigo. Não se deve usar antes das palavras casa, no sentido de morar, de residir. Então, não tem artigo também. E terra no sentido de chão firme, o chão, a terra, certo? A menos que venha especificados. Venha especificando, dizendo realmente que tipo de terra é essa e que tipo de casa é essa. Carlos estava em casa. Em casa. Visitamos a casa de Germana. Não devem ser usados antes de pronomes de tratamento. Senhor, senhorita, dona. E foi pronome de tratamento, não pode. Vossa Alteza casará com a sertaneja Açucena. Emprega-se o artigo definido com o adjetivo no grau superlativo. Nós também vamos estudar isso aqui, tá, turminha? Então, não se apavorem, só preste atenção, que são coisas que vão ser detalhadas mais na frente. Pedro resolveu as questões mais difíceis, ou seja, o grau superlativo. Depois do pronome indefinido todo, emprega-se dando ideia de inteiro, totalidade.
Rodrigo leu todo o livro. Tem o todo, requer artigo. Pode usar. Então, são emprego dos artigos. Então, aconselho você marcar, dar uma lida, mas dessa aula, o mais importante é você identificar o artigo no contexto, na frase, no texto, saber se ele é definido ou indefinido, tá? Isso aqui é um conteúdo mais aprofundado que requer que você leia, preste atenção, tá bom? Até porque você vai fazer os exercícios e você vai ver como são fáceis os exercícios, tá bom? Agora, nós vamos entrar em outra classe gramatical, que é o substantivo. Substantivo é o que nomeia os seres reais ou imaginários, né? Então, há uma classificação do substantivo. Lembrando, né, que os artigos acompanham os substantivos. Eles são variáveis, concordam em gênero e número, né? Não é isso? Vocês viram também o emprego desses artigos. Claro que o que vocês vão ter que saber mesmo é identificar o artigo em uma frase, reconhecer se é indefinido, se é definido, tá bom? A apostila sempre ela aprofunda mais um pouco, isso é muito bom, você tá por dentro, não é isso? Mas vamos ver agora o substantivo, como eu falei, né? Ele nomeia os seres reais, imaginários, né? Então vamos ver. São palavras que nomeiam seres reais ou imaginários. Entre os substantivos estão os nomes de pessoas, animais, vegetais, lugares, os nomes de ações, estados, qualidades e sentimentos. Por isso que ele vai ter uma classificação. Nós vamos classificar os substantivos. Então, preste muita atenção, porque alguns você já conhece do terceiro aninho, tá? Do terceiro ano, do quarto ano. Então, é uma revisão. Eu digo sempre que nós estamos lembrando, ok? Vamos começar com a classificação do substantivo. Nós temos comum e próprios, né? Então, quando eu digo, são aqueles que se referem a todos os seres da mesma espécie. Todos os seres da mesma espécie. Tá? Exemplo, eu estou com um pincel. Pincel é um substantivo comum, certo? Próprios são aqueles que dão nomes a um ser. Aí é particular, né? Dentre outros da espécie. Vamos ver alguns exemplos? Coloquei alguns exemplos, substantivos comuns, tá? Carro, computador, torneira, livros, palhaço, sol, baleia. A baleia, né, é comum. Se eu identificar um nome, a baleia, especificar o nome, passa a ser próprio. E gostei muito dessa informação. Você sabia que os substantivos comuns nós escrevemos com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula são os nomes comuns, né? Nomes de objetos, de coisas, de sentimentos. Então, são escritos com letra minúscula, ok? Os próprios. Bruna, ai que nome lindo. Brasília, Bia, São Luís, Júnior, Rio de Janeiro, Xuxa, apresentadora, né? Olha aí. Então, esses nomes, eles são substantivos próprios. Por quê? Porque eles especificam, né? Ó, dá um nome, é particular. O nome Bruna é a Bruna. Vai ter outros nomes de Bruna, ou outras pessoas, mas são diferentes, tá? Você sabia que os substantivos próprios nós escrevemos com letras maiúsculas? Com certeza. Todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Fácil, né, gente? Vamos para o concreto e o abstrato.
né? Muitas vezes quando a gente vai classificar, vocês vão classificar esses substantivos, às vezes dá um branco, mas é só questão de treino, de atenção, tá bom? São aqueles que têm existência, o concreto, aquilo que existe, né? Que eu tenho certeza, que eu vejo que existe. Os abstratos são aqueles que dependem de outro ser para existir. Depende de outro ser para poder ele existir, para poder eu perceber, né? Então, esses são os abstratos. Vamos ver alguns exemplos? Eu coloquei algumas imagens, né? Que são sentimentos, os abstratos, né? Esse aqui, quem sabe me dizer? Medo. Então, o sentimento de medo precisa de um ser para existir. Esse aqui, olha para a carinha dela. Que será? Qual o sentimento dela? Sentimento assim, de desprezo, né? Ela demonstra algum sentimento. Ela, olha aqui, alegre, né? Alegria. Olha, tristeza e muita raiva. Então, observem, não escrevi, eu coloquei a imagem. Precisa de outro ser para poder existir. Agora vamos para o substantivo concreto. Coloquei a moto e a máquina de fotografias. Então, são objetos, né? E são concretos, existem, têm existência. Não depende de outro ser para existir. Vamos mais à frente agora. Nós temos o simples e o composto. O substantivo composto, eu vou dar a noção, mas também nós vamos ver lá na frente uma lista de substantivos compostos, porque existem várias regras para estudar os substantivos compostos. Então, o simples, que possui um só elemento, uma só palavra. Botei exemplo, couve, chuva e flor. Então, flor é um substantivo comum. Já o composto é aquele que se apresentam mais de um elemento. Ele pode ter 2 ou mais elementos. Geralmente, ele vem com hífen ou sem o hífen. Também nós vamos estudar hífen, o uso dos hífens, tá? Então, exemplo, pé de moleque não tem. Couve-flor tem hífen, 2 palavrinhas, tá? Então, são substantivos compostos. E girassol? Girassol não tem hífen, mas são 2 palavras, gira-sol. Aí, coloquei exemplos aqui, mais exemplos, tá? Substantivos simples, ó, formados por uma palavra, caneta, livro, dicionário, gato. São substantivos simples, formados por apenas uma palavra. Já os compostos, beija-flor, mapa-mundi, pé de meia, caixa d'água e pé d'água. Observe que todos têm hífen, né? Então, se eu falar só beija, não é substantivo composto. Passa a ser um substantivo simples. Mas quando eu digo beija-flor, são 2 palavras, então são substantivos compostos. Vamos lá? Vamos ver o primitivo e derivado. Eu falei para vocês que a gente ia ver alguma parte da classe gramatical de substantivos. Então, eu estou dando alguns exemplos de tipos de substantivos, tá? Primitivo, que não se originam de outra palavra. Não precisa de outra palavra para aparecer, para surgir. Essa palavra já é primitiva, é a origem dela. Já derivado, que se origina de outra palavra. O substantivo derivado vem de outra palavra para poder se formar. Ok, vamos ver alguns exemplos. Primitivos e derivados. Primitivos, a primeira coluna, segunda coluna são os derivados.
Os primitivos não precisam de nenhuma palavra para se originar. Já desses primitivos vêm os derivados. Pedra, pedreira, derivado. Ferro, primitivo. Ferreiro, derivado. Vidro, primitivo. Vidraçaria, vidrinho, são derivados. Café, primitivo. Cafezal, derivado. Bom, primitivo. Bondade, que vem da palavra bom, derivado. Olha como é simples estudar os substantivos. E vamos para o nosso último substantivo. E os coletivos. Vamos agora ver um pouco os substantivos coletivos. Refere-se ao conjunto de seres da mesma espécie. Como é isso? Eu sempre digo que é uma coleção, é uma ideia de conjunto. São várias coisas, né? Exemplo, o cardume. Cardume é de peixes, então é um conjunto de peixes. Por isso que diz da mesma espécie. Vamos na apostila? Vamos ver alguns exemplos. Coloquei substantivos coletivos, né? Pássaros, estrelas, aviões, uvas, chaves, peixes. E aí, isso aqui são coletivos. Vamos ver os coletivos dessas espécies. Revoada de pássaros, constelação de estrelas, esquadrilha de aviões, né? De guerra, aviões, cardume de peixes, molho de chaves e cacho de uva. Então, observem esses coletivos. É um conjunto da mesma espécie. No livro de vocês, na apostila, na página 54, segue uma lista de coletivo com os significados respectivamente. Vai até a página 55. Então, dê uma lida aí, ó, abecedário, alfabeto, letras de uma língua, academia, sábios, artistas, literatos, acervo de coisas, bens, tolices, alcateia de lobos, aí vem caravana de viajantes, cardume de peixes, constelação que eu falei de estrelas, vem flora, plantas de uma região, vem júri, que é de jurados, malhada de ovelhas. Na 55 vem mais assim uma listazinha bem legal, vara de porcos, réstia de feixe de cebolas, alho, revoada, ó, aves, né? Orquestra, músicos, cantores, matilha de cães, manada, animais de gado, graúdo. Então, se você vai dar uma lida nessa lista de coletivos, ok? Então, na apostila tem uma lista de coletivos, substantivos coletivos. Muito bem, turminha. Nós vimos dois assuntos hoje. Um liga um pouco o outro. Por quê? Porque o artigo acompanha o substantivo. São os artigos definidos e indefinidos. Já o substantivo é a classe gramatical. Então, vimos o próprio e comum, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato e vimos o coletivo. A noção, o começo dos substantivos, ok? Estão todos na apostila, que é o vídeo, alguns slides que eu preparei para vocês, mas tem tudo na apostila, tudo. Vocês agora vão pausar o vídeo, tá? Dê uma pausa aí no vídeo de vocês, façam os exercícios que depois eu volto com a correção. Lembre-se daquela tarefa do CMF. Eu vou começar corrigindo essa tarefa. Depois eu entro nas tarefas da aula de hoje, tá bom? Espero que tenham compreendido. Estudem!
E aí, turminha, fizeram todas as atividades? Posso começar a correção? Espero que vocês estejam com aquela folhinha do CMF, tá? Que tinha um texto, né? Sobre os porquês, tá? Mal com U e mal com L. Vamos corrigir? Vamos lá? Peguem aí. A primeira questão diz assim: o termo porquê indica uma explicação a respeito de algo ou uma interrogação a alguém? Uma explicação a respeito de algo. Então, seria o primeiro parêntese. Segunda, quais das palavras abaixo podem substituir o termo porquê junto com acento sem alterar o sentido? Lembra daquelas palavrinhas? Motivo, razão, né? Motivo, a razão. Então, marque motivo e razão. Terceira, preencha os espaços das frases com o porquê adequado. Letra A. Por que você dormiu tarde ontem? Porque separado, uma pergunta. B. A menina gostou do livro porque separado com acento, final de frase interrogativa. Ela não sabe o porquê dessa viagem, junto com acento, o motivo, a razão, não é isso? Luan chegou tarde porque perdeu a hora, porque junto sem acento. Quarta e última, complete as frases com mal com U ou mal com L. Meu irmão está passando mal porque comeu demais, mal com L. Rui anda meio distraído, contudo ele não é um mau funcionário, mal com U. O jogo acabou bem para o time da casa e mal para o time visitante, mal com L. O mal de Joyce é a tosse, mal com L. Fizeram todo o exercício? O meu tá aqui todo feitinho, hein? Todo passadinho, bonitinho e corrigido. Então, eu espero que tenham corrigido, tá? Essa parte. E nós vamos entrar agora na apostila. Correção dos exercícios da apostila. Tiveram dúvida? Nós começamos na 55 com um texto, família. Muito bonito esse texto. É do Carlos Drummond de Andrade, tá? Vocês leram esse texto, gente? Todo exercício que começa com texto, você primeiro lê o texto para poder entender. Então, fala de famílias, né? Dos tipos de família, tá certo? E que família é essa que está relatando aqui no texto? O poema descreve a vida de uma família. Como parece ser a vida dessa família? Essa família do texto, ela é uma família calma? Tranquila? Não, ela é uma família bem agitada, mas ela é uma família organizada. É agitada, mas bem organizada, né? Então, ele diz aqui, ó, 3 meninos e 2 meninas, sendo um ainda de colo, a cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. Então, é a mãe, né? Trata de tudo, organiza tudo, mas ela é bem agitada e organizada. Explique a repetição do verso. E a mulher que trata de tudo, no final de cada estrofe. Por que no final, que é uma poesia, né? É um texto em versos e estrofes. Por que no final sempre diz e a mulher que trata de tudo? Por que será? Porque ela é a responsável, né? Ela que organiza tudo. Porque ela é a responsável pelo bem-estar da família. Então, por isso que no texto se repete várias vezes. E a mulher que trata de tudo, ela é a responsável pelo bem-estar da família. Entenderam o texto? Texto bom, né? Poesia boa, muito legal esse texto. Vamos para a página, ainda na 56, tá? Nós temos a terceira questão, já coloquei aqui, mas deixa eu só explicar.
Circule, primeiro você também, a terceira, você tinha que circular todos os substantivos presentes no texto. Então, lá no texto tem vários, né? Papagaio, gato, cachorro, copeira, cozinheira, galinhas, né? Horta, cigarro, reza, trabalho, goiabada, médico, bilhete. Tudo que for substantivo, você tinha que circular. Circular os substantivos do texto. Quem não circulou, circule agora, ok? E a quarta questão, que aqui eu coloquei terceira, mas ainda não é a quarta. A terceira, você iria circular os substantivos. Agora é a quarta, tá bom, meus amores? Uma correçãozinha aqui, digitação, tá bom? Vamos lá. Classifique os substantivos destacados nos versos abaixo. A, B, C e D. Eu tenho colo, trabalho, felicidade e batalhões. O que vai acontecer? Você vai dizer se ele é comum ou próprio, concreto ou abstrato, se é primitivo ou derivado, tá certo? Então, no primeiro, que é colo, ele é um substantivo comum. Concreto, ele é simples, formado por uma só palavra. E primitivo, não se origina de outra palavra, ok? Vamos para B. B, a palavra trabalho. Comum, né? Abstrato, simples e derivado. Por quê? Porque trabalho vem do verbo trabalhar. C, felicidade, comum, abstrato, simples e derivado, porque vem de feliz, né? Felicidade. E a D, eu enfrentava os batalhões, comum, concreto, simples, derivado, e é um coletivo, um substantivo coletivo. Vamos para a quinta. A quinta diz assim: forme substantivos derivados das palavras que seguem. Exemplo: noite, noitada. Fácil, facilidade. Partir, partida. Escada, escadaria. Ferro, ferreiro. Rico, riqueza. E piano, que tem aí, né, ó, piano, pianista. Então, são palavras o quê? Derivadas, substantivos derivados, que vieram a partir dos substantivos primitivos. Vamos para a sexta. Na sexta, vocês iriam formar substantivos compostos. Aí tem vice, flor, lata, rei, vira, beija, meio, bate, fio, boca, lume, banho, Maria, e vaga e couve. Como ficou? Vice-rei, beija-flor, vira-lata, meio-fio, bate-boca, vaga-lume, banho-Maria e couve-flor. São substantivos compostos. Vamos para a sétima questão. Identifique a alternativa que contenha substantivos respectivamente abstrato, concreto e concreto. Então tem que ter só um abstrato e 2 concretos. Qual foi o item que vocês marcaram? Muito bem, o item C. Sétima questão. Pais, Deus e garota. Tem 2 concretos, né? Abstrato, pais. Porque no primeiro tem um abstrato, aí fé e menino. Tinha que ser 2, tinha que começar com um abstrato e 2 concreto. Beijo, felicidade e amor. Não, o item C, certo? Pais, que é abstrato, Deus, concreto, e garota, concreto, tá bom? Oitava, indique a alternativa em que todos os substantivos são abstratos. Muito bem, marcaram o item A, acertaram. Tempo, angústia,
e saudade. Esses três aí indicam abstratos, porque sorriso, livro e computador tem substantivos concretos, né? E só querem abstrato. Muito bem, nós vamos para a página agora, a página 66. Só que na 66, começa na 66, mas na 65 tem um pequeno texto, uma estrofe, que diz assim: o orvalho vai caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. E aí, o que é que na 66 as questões vão solicitar? Então, vamos lá. Letra A. Quantos artigos há no texto? 6 artigos, definidos e indefinidos. No item B, indique um exemplo em que o artigo aparece unido a uma preposição. Lembra que lá mostrou, né, que tem o artigo, ele se une com preposição, conjunção ou pronomes, desculpa, se une com pronomes. Então, é o nó, certo? E exemplifique um artigo indefinido presente no texto e um substantivo que ele se refere. Uma é o artigo indefinido, se refere à folha. Uma folha. Vamos para a questão 2. A questão 2, você vai usar os artigos. Usar os artigos, né, diante do substantivo. Letra A, pode ser o ou a omelete. Letra B, o champanhe. Letra C, o guaraná. E letra D, a alface. Ok? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, preencha os espaços com os artigos definidos ou indefinidos. Também vamos usar os artigos definidos ou indefinidos. Letra A, não foi uma atitude digna de uma líder de casa. Então, indefinido, uma e uma. B, esta é a atitude que esperávamos de você, a nossa líder de sala. Então, definidos, o A, né? Na letra C, uma mentira dessas não se diz de jeito nenhum. Então, é uma, indefinido. E na letra D, sendo Vitória a nossa professora, sugeriu uma série de textos para lermos. A, ó, se refere, né, à nossa professora e uma série de textos para lerem. O sentinela passou a cal no muro para encobrir a pichação. Então, o sentinela, a cal, que é a cal no muro, e a pichação. Vamos para a quarta questão. A quarta questão, leia as frases abaixo e explique a diferença de sentido causado pelo uso do artigo. Cristina levou seu filho ao zoológico. Lá, o menino ficou encantado com o jacaré. Lá, esse menino é o quê? É o filho de Cristina. Então, ó, o menino é o filho de Cristina. Cristina levou seu filho ao zoológico. Lá, um menino ficou encantado com o jacaré. Um menino é qualquer menino, é indefinido, é vago, não especifica, certo? Vamos para B. Mãe, agora eu quero ver uma tartaruga. Uma tartaruga é qualquer tartaruga, ele não define qual a tartaruga, qualquer uma. Mãe, agora eu quero ver a tartaruga. Essa tartaruga especifica, certo? Ela é uma tartaruga especial, né? Não é qualquer tartaruga. C.
todo carro tem defeitos. Ou seja, são os carros em geral, todo, né? Todos, são todos os carros em geral, generalizou. Ele mandou reformar todo o carro, ou seja, é o carro por inteiro. Todo o carro, já não é todos, é o carro inteiro, é um carro, certo? Vamos para a quinta questão. Na quinta questão diz assim: identifique o item no qual o artigo substantiva outra classe gramatical. Não vai ser mais a classe gramatical artigo nem substantivo. Vai identificar outra classe gramatical. O jogo será semana que vem. O jantar está sendo servido. Não compramos os lápis que queríamos. Realize uma pesquisa sobre o preconceito. A lealdade é uma virtude que poucos têm. A maioria aí acompanha o substantivo. Qual o item que não é a classe do substantivo? Muito bem, o item B. O jantar aí é verbo, né? O jantar é o verbo, não é substantivo. Então, é o item B. Muito bem, turminha. Espero que vocês tenham corrigido, tá? Todo o exercício. Qualquer dúvida, volta o vídeo, tá? Volta o vídeo, revê tudo, tá bom? Dá uma lida. Eu sempre digo para vocês, a sala de aula, a gente aprimora nossos conhecimentos, né? Mas não dá para ser tudo só na sala de aula. Eu preciso de um complemento em casa. E agora vocês estão dentro de casa. Então vocês têm tempo suficiente para rever todos esses dois conteúdos que são simples, substantivo e artigos, tá? Revejam toda a correção, façam tudo bonitinho, porque você só tem a crescer, tá bom, meus amores? Essa é uma tarefa de casa, que é a ortografia, sons do X, tá? Página 42. E também o uso do C, do C cedilha, do S e do SS. Ou seja, é revisão. Caso esteja feito, dê só um visto. Vê se fez tudo, se está tudo correto, tá bom? Meus amores, espero ter contribuído com vocês mais um pouquinho com o conteúdo do CMF, tá? É um conteúdo bom, é fácil de compreender, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês, tá bom?